Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo para o Matemática Ninja uma aula sobre equações exponenciais. Nesta primeira aula sobre o tema, nós vamos resolver modelos básicos deste tipo de equação, beleza? Mas antes, pessoal, dá uma passadinha nas redes sociais do Professor Francisco. Meu Instagram é o @matematica.ninja e o meu Facebook é facebook.com/falachico. E se você quiser entrar em contato comigo, pode estar usando o meu WhatsApp, que é o 81 99506 9978. Beleza? Vamos lá. O que vem a ser uma equação exponencial? Equação exponencial é toda equação onde a incógnita, ou seja, o termo desconhecido, aparece no expoente. Então temos alguns exemplos aqui. O primeiro, 2 elevado a x é igual a 64. Elevado a x, galera, está aqui a nossa incógnita na posição do expoente. Logo, temos um caso aqui de equação exponencial. No segundo exemplo, nós temos 3 elevado a x mais 2. Aqui o x está acompanhado de um 2 ligado com ele através de uma adição. E no segundo exemplo, a gente tem um número, assim como foi no primeiro exemplo. No terceiro exemplo, nós temos 5 elevado a 2x é igual a 5 elevado a x mais 6. Observe que nesse caso, a variável aparece tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Isso é totalmente possível. Beleza, galera? Bom, princípio básico de resolução de equações exponenciais. Qual é esse princípio básico? É o princípio de que devemos representar os dois lados da equação em forma de potências de bases iguais. Ou seja, o passo inicial, pessoal, que a gente tem que dar para resolver uma equação exponencial é deixar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro em forma de potência, mas potências que tenham a mesma base. Beleza? Bom, então vamos para o primeiro exemplo aqui. 2 elevado a x é igual a 64. Como a gente precisa deixar os dois lados em forma de potência, qual vai ser o nosso olhar aqui? O primeiro membro já está em forma de potência, tranquilo. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar o segundo membro e transformar em uma potência. Bom, olhando 64 é um número par, então vamos tentar fatorá-lo, galera. É uma das principais ferramentas na resolução de equações exponenciais, beleza? É a gente conseguir fatorar o número em fatores primos, tá? Então vamos lá, o 64, passa a barrinha aqui e vamos começar a dividir por 2. 64 dividido por 2 é igual a 32. 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. E finalizando aqui, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, basta a gente contar agora quantas vezes o número 2 apareceu aqui, que a gente vai ter a potência de 2 para substituir aqui pelo número 64. Contando o número de vezes que o 2 aparece, a gente percebe que é 6 vezes. Então, a gente pode representar o 64 como sendo 2 elevado à sexta potência. Então, olha o que a gente vai fazer aqui. A gente vai substituir o 64 por 2 elevado a 6. Fazendo isso, o que é que acontece? Os dois lados da nossa equação, tanto o primeiro membro quanto o segundo, estão em formas de potência e potência de mesma base. Então, o que é que a gente faz? A gente cancela essas bases. Cancelando essas bases, o que foi que nos sobrou? Os expoentes, que também podem ser igualados. Então, a gente tem aqui que x é igual a 6, que vem a ser a solução da nossa equação. Tranquilidade, não é isso, galera? Bom, então vamos lá para um exemplo de número 2. A nossa equação aqui é agora 5 elevado a x é igual a 1. Bom, galera, se tentarmos fazer a mesma coisa que fizemos no primeiro exemplo, a coisa não vai funcionar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar de uma propriedade da potenciação bastante importante também nessas resoluções que a gente vai ter de agora por diante, tá? Qual é essa propriedade? É a propriedade que diz que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Bom, o resultado deu 1. Então, utilizando essa propriedade, olha como eu posso reescrever a nossa equação. Eu posso substituir o 1 por 5 elevado a zero, já que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Tá, professor, e por que 5 elevado a zero? Para que a gente possa ter o princípio, né, de resolução das equações exponenciais, que a gente ter duas potências de mesma base dos dois lados. Para aí nós sim, agora sim, podemos fazer o que nós fizemos no exemplo 1, que é simplificar as bases, e aí o que é que sobra para a gente? A igualdade dos expoentes. Então, x é igual a zero, que é a solução da nossa equação. Tranquilidade, né, gente? Basta a gente aplicar as regras certas e as propriedades certas também. Vamos lá para o exemplo de número 3. A equação é esse aqui.
8 elevado a x é igual a 0,25. Eita, professor, 0,25, o número nem inteiro é. Bom, professor, e agora? Do lado esquerdo, no primeiro membro, a gente tem 8 elevado a x. Ok, é uma potência. Observe que 8 não é um número primo, tá certo? Mas 8 pode ser fatorável para transformá-lo numa potência de base 2. Mas a nossa maior preocupação está aqui com o número decimal. Se aqui é um número natural e aqui é um número decimal, então as coisas não vão funcionar muito bem desse jeito. Nesse caso, galera, a principal dica é você primeiramente transformar esse número decimal em uma fração. Transformando ele em uma fração, 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos. Mas observe, dentro de 100, 25 cabe 4 vezes. Então a gente pode dividir os dois termos dessa fração por 25. 25 dividido por 25 dá 1 e 100 dividido por 25 dá 4. Ou seja, a gente pode representar o 0,25 como sendo 1/4. E é isso que a gente vai fazer aqui. Aí você vai perceber o seguinte, bom, professor, aqui é 8 e aqui é 4. Ambos os números aqui são fatoráveis para a base 2. O que é um número fatorável para a base 2? É aquele número que eu posso decompor e encontrar ele como uma forma de uma potência onde a base vai ser 2. Então é exatamente a nossa providência agora. Primeiro vamos fatorar o 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2 e 2 dividido por 2 é igual a 1. Isso quer dizer que eu posso representar o 8 como sendo quem? 2 elevado ao cubo. Então, olha o que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos representar o 8 como 2 ao cubo, tá? Como a gente está substituindo o 8 por uma potência, então a gente tem que colocar os parênteses aqui. E observe que o 4 a gente conta daqui para baixo. Contando do 4 para baixo, quantos algarismos 2, quantos números primos 2 aparece aqui? Aparecem 2. Isso quer dizer que ele é 2 elevado ao quadrado. Então, estou substituindo aqui o 4 por 2 elevado ao quadrado, beleza? E aqui nós vamos utilizar duas propriedades de potenciação. A primeira propriedade que a gente vai usar é a propriedade de potência de potência. A gente tem uma potência elevada a um outro expoente. E segundo a regra, ela diz que a gente vai conservar essa base e vai multiplicar esses expoentes. E no segundo membro a gente tem 1 sobre 2 ao quadrado. Quando uma potência muda de posição dentro de uma fração, o expoente dessa potência muda de sinal. Ou seja, se eu inverter esses dois termos, o 1 vem aqui para baixo, vai ficar sobre 1, que aí não vai fazer para a gente a menor diferença, mas o 2 elevado ao quadrado ele vai subir como 2 elevado a menos 2. Então, olha como vai ficar a nossa equação aqui agora. 3 vezes x é 3x e 2 elevado a menos 2. Então, agora a gente tem dos dois lados potências de mesma base. Aí o que é que a gente faz? Simplifica as bases e iguala os expoentes. 3 vezes x é igual a menos 2. 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a menos 2 terços, que vem a ser a solução da nossa equação. Essa já foi um pouco mais elaborada, né, galera? Mas percebam claramente que as propriedades das potências a gente pode considerar como a principal ferramenta para você desenvolver bem equações exponenciais. Beleza? Vamos lá para o exemplo de número 4. A nossa equação agora é quem? 3 elevado a x menos 2 é igual a 243. Bom, no lado esquerdo aqui, no primeiro membro, a gente tem na base um número primo, né? 3 é um número primo. E 243, será que a gente pode fatorar para a base 3? Vamos ver isso aqui agora. Vamos fatorar 243. Por 2 não é, porque ao terminar com um algarismo ímpar, automaticamente ele é ímpar. Mas se eu dividir por 3, eu vou conseguir chegar no valor exato. 243 dividido por 3 é igual a 81, que dividido por 3 é igual a 27, que dividido por 3 é igual a 9, que dividido por 3 é igual a 3 e que finalmente dividido por 3 é igual a 1. Quantas vezes o número 3 apareceu aqui? Ele apareceu 5 vezes. Isso quer dizer que 243 pode ser representado em forma de potência como sendo 3 elevado à quinta potência. Então eu vou lá na equação e substituo 243 por 3 elevado à quinta. Fazendo isso, olha como fica a nossa equação. Já temos as duas potências dos dois lados com bases iguais. Então é só a gente cortar as bases, simplificar as bases e igualar os expoentes. Então x menos 2 é igual a 5. O menos 2 passa para o segundo membro somando. E aí eu vou ter 5 mais 2, que é igual a 7. Então está aqui a solução da nossa equação, que é 7. Tranquilo, gente? Vamos para o quinto exemplo.
A nossa equação aqui agora qual é? 3 elevado a x mais 2 menos 3 elevado a x é igual a 24. Bom, professor, e agora? Esse 24 aqui, ele não pode ser fatorado para a base 3. E agora, o que é que a gente vai fazer? Aí vai uma dica aqui, galera. Quando em um dos lados da tua equação você tiver duas potências de mesma base separadas aqui por um sinal de adição ou subtração, isso é sinal que a gente vai ter que fazer mudança de variável, tá? Professor, explica melhor o que vem a ser essa mudança de variável. Vamos desenvolver a nossa resolução aqui que você vai perceber. Qual é a primeira observação que eu tenho que fazer para vocês aqui? Ó? Observa bem. 3 elevado a x. Se eu aparecer do lado de cá aqui, ó, com 3 elevado a x, vai ficar melhor para mim, que eu vou ficar com dois termos iguais. Mas pensa aqui agora comigo, esse primeiro 3 aqui, ele está elevado a x mais 2. Lembra aquela propriedade de produto de potência de mesma base, que a gente repete a base e soma os expoentes? É exatamente ela que a gente vai utilizar, só que a gente vai utilizar de trás para frente. Ó. Se aqui é uma soma, é porque ela antes tinha esse formato aqui, ó. 3 elevado a x multiplicado por 3 ao quadrado. Produtos de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Só que a gente desfez isso aqui. Ó. Então, observa o que a gente criou aqui. Ó. 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado menos 3 elevado a x é igual a 24. Observe que apareceu aqui ó, 3 elevado a x, 3 elevado a x. Tá, professor? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o que chamamos de mudança de variável. Como esse termo aqui apareceu, então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar esse 3 elevado a x de uma outra variável, que no caso aqui eu estou usando o y. Beleza? Então a gente vai reescrever essa equação e onde a gente tiver 3 elevado a x, a gente vai substituir por y. Então vamos lá, fazendo isso aqui, ó, 3 elevado a x é y, aqui e aqui. O 3 ao quadrado, a gente já pode calcular essa potência. Então 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então ficamos o que aqui, pessoal? Y vezes 9 menos y é igual a 24. Y vezes 9 é a mesma coisa de 9y. Então ficamos aqui com 9y menos y é igual a 24. 9y menos y é igual a 8y. Então, se 8y é igual a 24, o 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o y da gente vai ser 24 dividido por 8. E 24 dividido por 8 é 3. Então, se o nosso y é igual a 3, a nossa equação está finalizada. Não, pessoal, porque qual é a variável que está lá no começo da nossa equação? É a variável x. E o que nós encontramos aqui foi o valor da variável y. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos pegar aqui a nossa relação de mudança de variável para poder encontrar o nosso x, tá? Segundo a nossa resolução aqui, o y foi igual a quanto? O y foi igual a 3. Então, se eu pegar essa sentença aqui e substituir o valor de y na expressão, eu vou ficar aqui com o quê? Com 3x é igual a y, mas y é igual a 3. Substituindo, fiquei aqui ó, com 3 elevado a x é igual a 3. Então, a gente tem aqui a igualdade de potências de mesma base. Cortando essas bases aqui, ó, 3 elevado a 1. E aí, cortando as bases, a gente já pode igualar os expoentes. Igualando os expoentes, a gente tem aqui que o x é igual a 1, que vem a ser a solução da nossa equação. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo do Matemática Ninja. Se você curtiu, deixa teu like aí para fortalecer o nosso trabalho, é bastante importante. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica no botãozinho aí embaixo, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro das novidades. E se conhece alguém que está estudando esse conteúdo, compartilha o vídeo aí também. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo.